Olá, sejam bem-vindos de volta ao ArandoCast. Hoje vamos falar de um assunto que explodiu nas redes sociais nos últimos anos: a neurodivergência. TDAH, autismo, dislexia, superdotação. De repente, todo mundo conhece alguém com diagnóstico ou está se autodiagnosticando. Eu vi duas pesquisas circulando que me fizeram pensar muito. Na primeira, seria: a IA consegue substituir com mais facilidade trabalhos que exigem conformidade, seguir padrões, executar protocolos. Ou seja, basicamente trabalhos neurotípicos. A segunda foi que as características de TDAH, autismo, superdotação aparecem desproporcionalmente em áreas criativas, inovação, empreendedorismo. Então, são pessoas que criam coisas novas, conectam ideias não óbvias e questionam o status quo. Então, a IA, ela é treinada em padrões e os neurodivergentes quebram esses padrões. Então, isso levanta questões enormes. Estamos medicando e tentando normalizar exatamente as pessoas que a sociedade mais precisa? E tem mais. A minha formação em semiótica psicanalítica e clínica da cultura, eu percebo que cada vez mais a neurotipicidade, na verdade, é mais a doença social. Não no sentido médico, mas no sentido que a gente foi socialmente programado para obedecer, executar, aceitar, e não para questionar, criar e pensar diferente. Então, os neurodivergentes, eles batem de frente com isso naturalmente, por serem quem eles são, e eles acabam sendo punidos por isso. E aí, nesse episódio, a gente vai explicar mais ou menos o que é uma neurodivergência, né? E o que não é, porque os diagnósticos explodiram. Um spoiler, não é uma epidemia, é mais uma questão de visibilidade. Quais são os perigos reais desse autodiagnóstico? E por que a medicação pode não ser a única resposta? E, principalmente, será que o problema não é o neurodivergente, mas a sociedade que exige uma conformidade? Um aviso importante aqui que vale lembrar: nós não somos médicos. Neurodivergência pode causar um sofrimento real e a gente não está tentando romantizar isso. Mas também a gente não vai patologizar como se fosse só um defeito a ser corrigido, ok? Vamos nessa? Eu sou o Eduardo. E eu sou a Thaísa. E esse é o ArandoCast. ArandoCast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Bom, vamos conversar um pouquinho, começar, né, pensando o que é a neurodivergência, né, e o que são essas definições e esses espectros que a gente escuta bastante por aí. O termo em si foi criado por Judy Singer, que é uma socióloga autista australiana, em 1998. A etimologia da palavra vem de neuro, que é cérebro ou sistema nervoso, e divergente, que diverge ou que funciona diferente. Não é uma doença, é uma diferença neurológica. O neurotípico seria o cérebro que funciona dentro do padrão estatístico majoritário. Já o neurodivergente é o cérebro que funciona fora desse padrão. Importante, padrão é diferente de certo e diferente de errado, né? Então, assim, a gente não está falando que um é certo ou um é errado, mas tem um padrão social que é percebido como normal e um que é percebido como diferente. E aí o que a neurociência mostra pra gente? Que os cérebros neurodivergentes, eles têm algumas diferenças estruturais e funcionais que dá pra gente medir, né? Por exemplo, no TDAH, a gente tem o córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, pela parte de planejamento, né? A questão do sistema de recompensa dopaminérgico, que é a parte da motivação e do foco.
A conectividade entre essas redes neurais de atenção, controle inibitório, tudo isso está sendo afetado. É assim que a gente vê que alguém realmente tem TDAH, né? Quando essas partes não funcionam da forma como deveriam funcionar, entre aspas, quando a gente fala que o típico é a forma de funcionar. O que que é o típico, né? Quando a gente vai pensar numa sala de aula, é uma pessoa que consegue ficar sentada e prestar atenção no que o professor está explicando. Se a pessoa tem essa dificuldade, automaticamente alguma coisa ali no córtex pré-frontal dela, de função executiva, ou na parte de sistema de recompensa dela, etc., não está funcionando, né? Então, você precisa tratar isso de alguma forma, para que essa pessoa se encaixe dentro dessa sala de aula, né? Se a gente for falar da situação que não tem uma outra opção, né? Você é obrigado a colocar aquela criança numa sala de aula. No autismo, por exemplo, a gente vai ver diferenças na parte de conectividade neural, né? Existe uma hiperconectividade local e uma hipoconectividade global. Então, ela se liga muito fortemente entre coisas que são reais e interessantes para ela e de forma bem fraca com informações que são irrelevantes na cabeça daquela pessoa. O processamento sensorial, que ele pode ter hiper ou hipossensibilidade, dependendo do tipo de autismo. A teoria da mente, então a leitura das interações sociais. Essas pessoas têm alguma dificuldade, né, em compreender ironias e outras questões assim. E questões da função executiva, especialmente quando a gente está falando de flexibilidade cognitiva, né, de mudar de planos, de alterar, de recalcular a rota, esse tipo de situação, né? Aí a gente pode entrar em dislexia, onde a gente vai ver diferenças nas áreas de processamento fonológico, que são ligados aos sons da língua, e também nas conexões entre as áreas visuais e linguísticas. Geralmente essas conexões ou elas são bem fracas, ou elas não existem de forma coerente. Então a criança acaba misturando sons, acaba, criança não, as pessoas, né? Acabam misturando sons, acabam misturando letras, etc. E quando a gente fala de superdotação e altas habilidades, a gente vai perceber que existem diferenças entre velocidade de processamento, a memória de trabalho, a conectividade entre áreas cerebrais distintas que outras pessoas normalmente não criam conexões entre elas. Então, essas coisas todas que a gente está comentando, eles não são defeitos, eles são uma configuração diferente. É imaginar que você tem pessoas que estão rodando em sistemas operacionais diferentes, né? A gente tem isso no computador, tem gente que usa Windows, tem gente que usa Mac, tem gente que usa Linux, e as pessoas também rodam em sistemas operacionais diferentes. Todos eles vão funcionar, mas de formas diferentes, com as suas próprias vantagens e desvantagens, né? Sim. E aí, falando sobre as principais neurodivergências que a gente discute, a gente pode falar, né, voltando no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o famoso TDAH, né, que tem por essas características a dificuldade de manter a atenção em tarefas entediantes, né? Mas um hiperfoco nas coisas que são interessantes para essa pessoa. Ao mesmo tempo, ela vai ter uma questão de impulsividade, ao mesmo tempo com uma dificuldade com a organização e planejamento das ações. Então, assim, no mundo que te cobra de você ter uma agenda muito específica, e você tem que ter atenção no que a sociedade quer que você tenha atenção, é um pouco difícil, né? E aí a gente também pode ter uma procrastinação extrema, porque tem um superaquecimento sobre as coisas, que são todas importantes, mas nenhuma é importante, ao mesmo tempo. E aí você vai ter uma procrastinação extrema e uma inquietação, que pode ser não só física, mas também mental, né? E ela não, né, muitas pessoas, né, sei lá, se pegar a geração dos meus pais, por exemplo, entende como preguiça ou uma falta de disciplina, né? Um grande mimimi. E não é exatamente assim, né? É uma diferença neurológica real, né, no sistema dopaminérgico. Quando a gente parte para o transtorno do espectro autista, né, a questão da palavra espectro nesse nome do TEA, né, é muito importante, porque
existe um espectro, como um espectro de luz abre em várias cores, existem vários tipos de autismos diferentes e tipos de autistas, né? E graus diferentes. Então, o TEA, quando a gente fala TEA, não existe uma característica específica para o autista. Ele pode ser muitas coisas, mas que variam de características comuns. Então, as características mais comuns entre as pessoas de TEA são as diferenças de comunicação e interação social. Não é um déficit, é uma diferença, né? Elas optam por comunicar coisas que elas acham que são relevantes e essenciais. Ou a forma como elas comunicam, né? Às vezes não é a forma que é mais socialmente aceita, mas é a forma como ela encontrou de se comunicar, né? A gente tem interesses intensos e específicos, uma necessidade de uma rotina, de uma previsibilidade. Muitos têm sensibilidades sensoriais e essas podem variar. Pode ser a luz, pode ser a som, pode ser a toque, pode ser a textura, pode ser a várias delas. Mas, enfim, eles normalmente eles têm um pensamento literal e concreto. É uma dificuldade muito grande, especialmente numa sociedade que depende muito da comunicação por computadores e por mensagens que acaba não tendo entonação, porque para eles já é difícil entender a ironia quando há entonação na voz, porque eles vão muito pelo sentido literal. Quando você tenta ser irônico na internet, às vezes aparece gente batendo de frente com você, e na verdade a questão é que ela não entende a ironia, né? Ela não percebe isso. Então não é uma questão de frieza, ou que a pessoa é robótica, ou que não tem, ou ela não tem empatia, é que ela processa o mundo social e sensorial em volta dela de uma forma completamente diferente da forma como outros cérebros organizam essas informações. E aí a gente também pode falar da dislexia, né? Que é uma dificuldade específica com a leitura e a escrita, né? Ela não é burrice, ela não é uma falta de esforço, ela é uma diferença no processamento fonológico, né? Muitos dislexos têm vantagens em pensamento espacial, criatividade, raciocínio, holístico, e é uma questão de, por exemplo, a gente tem muitas gerações que isso não foi visto já na infância. Então, isso é carregado, a pessoa até se adapta, ela aprende a lidar com isso um pouco na marra, mas as dificuldades elas ficam, né? Então, assim, é interessante a gente saber. A gente também tem a superdotação ou as altas habilidades, né, que seriam QI significativamente acima da média, geralmente mais de 130 pontos. Mas é que não é uma questão de ser inteligente. Tá? Frequentemente, e hoje em dia já se estuda de ser superdotado ou altas habilidades em áreas diferentes, eles não estão mais tão propensos a considerar a superdotação como uma grande coisa só, mas sim que as pessoas têm superdotações em áreas diferentes. Mais ainda com que se tem, assim, certificado hoje, né, estudado hoje, dentro das pesquisas, etc. Normalmente isso vai vir com uma hipersensibilidade emocional, um perfeccionismo que é quase paralisante, uma questão de assincronia, então o desenvolvimento intelectual daquela pessoa não é compatível ao desenvolvimento emocional e social dela. Elas sentem bastante solidão, ou seja, uma dificuldade de encontrar outros pares intelectuais. E existe, então, essa discussão hoje, porque são áreas diferentes, né? Nem todos vão ter hipersensibilidade emocional. Quando se fala de hipersensibilidade emocional, não é o que a gente fala, às vezes, de ser uma pessoa emocionada, de ser uma pessoa dramática, não. Ela vai lidar com as emoções de uma forma específica, que faz sentido a ela, né? E ela vai se incomodar muito com algumas questões da sociedade do mundo que ela vive, porque para ela elas são óbvias, são questões que, como você não entende, né? De certa forma. E existe uma coisa que é muito comum, que é a dupla excepcionalidade, né? Não é uma regra, mas é uma coisa relativamente comum, que é uma pessoa que tem a superdotação e também tem TDAH, autismo ou dislexia, e barra ou dislexia, né? Pode ser, uma pessoa pode ter uma ou mais
dessas questões. Além dessas que a gente citou, né, vai ter também a descalculia, que é uma dificuldade com matemática, a dispraxia, que é uma pessoa que tem mais dificuldade com questões de coordenação motora, a gente tem o conhecido síndrome de Tourette e outros, né, tipos de neurodiversidades, mas a gente vai tentar manter esse episódio curto. Mas aí eu acho que a gente pode falar sobre os diagnósticos póstumos. Porque tem muitas figuras que elas são importantes na história da humanidade, elas têm uma hipótese forte de que elas possuíam algum tipo de neurodivergência, né? Tipo Albert Einstein, que provavelmente tem um diagnóstico retrospectivo de autismo, né? Ele teve dificuldade de fala, começou a falar muito tarde, teve dificuldades sociais, os interesses muito obsessivos. Leonardo da Vinci, que tem a hipótese forte de ser TDAH, né? De deixar os projetos inacabados, hiperfocos e interesses também, um pensamento muito divergente. Emily Dixon, que eu não sabia, né? Que provavelmente poderia ter autismo e também ansiedade social, que é marcado por reclusão, sensibilidade sensorial e escrita intensa. Nikola Tesla, um outro cientista, né, que também poderia ter autismo, que por causa da sua hipersensibilidade sensorial, os interesses obsessivos e um brilhantismo técnico excepcional. Além da grande Virginia Woolf, que era bipolar e que provavelmente também possuía TDAH, e o Alan Turing, que provavelmente era autista também, ele tinha muitas dificuldades sociais, interesses intensos, um pensamento não convencional. Alguns vocês podem ver também poderiam ter algumas problemáticas, que aí é difícil a gente saber, né? Porque algumas dessas dificuldades sociais é porque essas pessoas também eram pessoas queer, e aí você tem também a sociedade bota essas pessoas também num lugar difícil para sociabilizar. Mas, enfim, acho interessante a gente pensar sobre pessoas que não puderam pensar sobre essas questões na época. E abre a porta para a gente pensar também, e se essas pessoas tivessem sido normalizadas, que nem a gente tenta normalizar todo mundo hoje, né? E se tivessem ido lá e medicado Albert Einstein, Da Vinci, Tesla, Virginia Woolf, enfim, qualquer uma dessas pessoas para entrar nas conformidades sociais? Será que elas teriam criado o que elas criaram? Será que elas teriam se tornado as pessoas que elas se tornaram, ou será que as diferenças dela, essas pequenas, essas neurodivergências que talvez elas tivessem, foram as coisas que possibilitaram elas a criarem tudo que elas criaram como inovações, né? Então fica aí essa reflexão para vocês comentarem nos nossos comentários aqui do episódio. E aí, o que me vem de pensar é por que que esses diagnósticos agora explodiram, né? Porque não é uma epidemia, né? Os números que assustam, mas não deveriam. Nos anos 90, por exemplo, o TDAH era aproximadamente em 3 ou 5% das crianças, e hoje é aproximadamente 8 ou 12% das crianças, varia obviamente por país e alguns critérios de avaliação. Já o autismo, por exemplo, na década de 80, um em cada 2.000 crianças, né, eram classificadas como autistas. Já nos anos 2000, uma a cada 150, e hoje uma a cada 36, por exemplo, se a gente pensar nos dados dos Estados Unidos, né? Já os adultos se diagnosticando, né, você tem uma explosão nos últimos 5 anos, né? E uma coisa é que a gente começa também a falar sobre isso nas redes sociais, né? E aí uma pergunta comum: será que é uma epidemia? Algo no ambiente, né? Colocaram muito hormônio, o hormônio do frango tá na água. Qual é que é? É, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre neurociência e epidemiologia para tentar entender por que que não é uma epidemia, né? Primeiro é que os critérios de diagnóstico, eles melhoraram, né? Eles mudaram e melhoraram com o tempo. Então, o DSM-5 de 2013, ele expandiu os critérios de autismo. Então, ele juntou o síndrome de Asperger no espectro autista. Ele incluiu mais sutilezas, né, como o autismo leve, que antes ele passava despercebido.
TDAH em adultos, ele só foi reconhecido recentemente, até os anos 90, acreditava-se que TDAH passava na adolescência. Hoje a gente sabe que 60% dos casos eles persistem na vida adulta. Então o resultado é milhões de adultos que sempre tiveram TDAH estão só se diagnosticando agora. A gente tem o segundo ponto, que é a conscientização aumentou. Então, as redes sociais, elas democratizaram a informação do que é a neurodivergência, né? As pessoas, elas passam a compartilhar as experiências. Nossa, eu faço isso, eu também tenho isso. E isso é bom, porque o que as pessoas antes eram se sentiam mal, né? Porque elas eram taxadas como preguiçosas, esquisitas ou burras. Agora elas passam a entender que nossa, acho que meu cérebro que funciona diferente, porque outras pessoas também são assim e têm dificuldade, porque isso é uma coisa, eu como uma pessoa com TDAH, por muito tempo eu fiquei ouvindo as pessoas, não, você tem que se organizar melhor, você tem que procurar formas. Cara, eu tento todas as formas possíveis de me organizar, sabe? E chega uma hora que meu cérebro simplesmente desliga e para de funcionar a organização. E eu vou meio que levando. E aí, quando eu vou ver, eu tô numa bola de neve. E por muito tempo, falo assim. E aí eu fico cansada, exausta. E por muito tempo eu achava que eu estava errada, que eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque as outras pessoas não sentiam o que eu sentia. E aí eu fui entendendo que era o meu cérebro que funcionava diferente, que eu precisava realmente ficar colocando alarmes no meu celular para lembrar de fazer várias coisas durante o dia e não só pôr o alarme, ir lá e fazer quando o alarme tocava, porque também é outra coisa que você faz, fala, já vou fazer, e aí você não vai. Mas enfim, não vamos falar sobre mim, não é sobre mim. É sobre vários. Então essa conscientização toda ela foi aumentando. A, a terceira questão é que o acesso ao diagnóstico melhorou, mesmo ele ainda sendo muito desigual, né? A gente tem mais psicólogos, neurologistas, psiquiatras, os testes são mais acessíveis, a ida para esse tipo de médico é mais normalizada, né? Porque tem muito isso, né? Antigamente você ia para um psicólogo, para um psiquiatra. Se você fosse louco, né? Eu tô pondo louco entre aspas, vocês não estão vendo, mas é entre aspas, né? Considerando a pessoa que ela não estava bem no sentido de que ela era um perigo para ela mesma e ou a sociedade, sabe? Uma coisa muito pesada. E hoje em dia não é isso. Hoje em dia a gente entende que para a gente viver na sociedade que a gente está, o legal seria todo mundo fazer terapia, entendeu? Seria importante todos nós fazermos terapia, porque o mundo que a gente está é doente. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, que acontece à nossa volta. E é só que o que acontece? Ainda é caro, ainda são coisas que são demoradas, geralmente é concentrado em centros urbanos. Então, você acaba tendo subdiagnósticos em periferias, áreas rurais ou países pobres. Questões como o autismo em meninas ainda é mais subdiagnosticados, porque a maioria dos critérios feitos foram com base em estudos feitos com meninos. O TDAH em adultos, mulheres também, então, porque os maiores testes foram feitos em homens. A neurodivergência, ela sempre existiu, ela só foi uma coisa que estava inviabilizada, né? Antes disso, qualquer pessoa que tivesse alguma dessas neurodivergências eram consideradas difíceis, rebeldes, burras, malucas, né? E aí eles eram expulsos de escola, institucionalizado, ou eles sobreviviam como eles podiam, eles davam um jeito, né? Um estudo importante que a gente tem sobre isso foi feito em 2013 com Jesse Palmer, que é o The Evolutionary Advantages of Schizophrenia, que são os traços neurodivergentes persistentes na população, porque eles conferem vantagens em certos contextos. Então, se fosse só doença, era uma coisa, mas aqui a gente está falando que a seleção natural teria eliminado essas pessoas. Se elas não tivessem se tornado esquizofrênicas, elas teriam sido apagadas pelo sistema de alguma forma. Então, são coisas da gente refletir de como é importante a gente trabalhar com esses diagnósticos que hoje existem, valorizar isso e tornar isso cada vez mais acessível, porque isso vai evitar outros tipos de questões no futuro.
Sim, e aí a gente pode pensar assim nessas questões na história mesmo, né? Por exemplo, na Idade Média, uma pessoa autista poderia ser, em certo ponto, até um monge estudioso com interesse obsessivo, já que ele, né, ficava ali fazendo só aquilo, estava feliz assim. Ou podia ser o idiota da vila, né? Um excluído socialmente. Ou ele podia ser queimado, que era o que mais, né, acontecia, porque é um jeito de você descartar o estranho, né? Que é o que você falou, o negócio da loucura, é o que a gente vai fazer isso na modernidade, né? A gente vai tirar o lance da prisão e o descarte completamente, e aí a gente vai colocar o hospício e a prisão como esses lugares o Foucault vai falar muito sobre isso, sobre o lugar das pessoas abjetas, né? As pessoas que não se encaixam, eu escondo ali. Pessoas queer, pessoas neurodivergentes, pessoas não muito cristãs, as mulheres, geralmente mulher que ficou grávida e não era casada, você também coloca ali. Isso vai acontecer até não tão até bem recentemente, né? Então, assim, não vamos esquecer que a gente tem inclusive o Holocausto brasileiro no hospital psiquiátrico em Minas, que era usado basicamente para isso, para esconder as pessoas que as famílias não queriam ou pessoas que estavam atrapalhando a sociedade de alguma maneira, né? E é isso, as mesmas características, os resultados dependiam muito do contexto social, né? Porque é isso, uma pessoa que é difícil, você pode colocar no convento, ou queimar, né? Depende do seu contexto social, depende do quanto de carinho você quer com aquela pessoa e o quanto que você pode bancar esse carinho. E quanto a essa pessoa se conformar com qualquer uma dessas soluções também, né? Porque tem isso, né? Não é porque uma pessoa tem uma neurodivergência que ela não vai tentar se adaptar para tentar salvar a sua própria vida, né? Enfim, ou uma pessoa com TDAH poderia ser, por exemplo, um explorador, um soldado, ou só uma pessoa responsável, que também a gente queima depois. Essa era uma solução prática na Idade Média. Bom, eu vou terminar esse episódio aqui. A gente vai fazer uma segunda parte dele na semana que vem. Mas eu vou terminar esse episódio aqui pensando um pouquinho com base na minha formação e entender como é que a cultura constrói o que é normal e o que é patológico. E que cada vez mais eu entendo, assim, a neurotipicidade é uma conformidade social. O cérebro neurotípico é otimizado para seguir as regras sociais sem questionar muito, aceitar hierarquias, executar tarefas repetitivas sem entrar em estado de tédio extremo, conformar-se ao grupo. E em si, isso não é ruim, ele é super funcional para se viver em sociedade. Mas dentro de uma sociedade industrial capitalista que depende disso, onde trabalhadores precisam trabalhar horas sem questionar e fazer as coisas sem ficar questionando, a escola ela já vai te treinando para isso, né? Sentar quieto durante 6 horas para obedecer, decorar e repetir. A fábrica ou o escritório, ele vai continuar esse processo de executar, bater meta, não questionar o chefe. E a neurodivergência, ela acaba virando uma resistência involuntária. O cérebro neurodivergente, ele bate de frente com isso por existir, basicamente. O TDAH, ele não consegue ficar quieto 6 horas para fazer uma tarefa mesmo entediante, sem pelo menos ficar se questionando, mas por que que eu tenho que fazer assim? Será que não tem um jeito melhor? Um autista, ele não entende as regras sociais implícitas, porque ele não entende por que que ele tem que cumprimentar desse jeito, não faz sentido, eu não conheço essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu não tenho intimidade com essa pessoa, por exemplo. A superdotação, ela vai se entediar com um conteúdo que é repetitivo. Se um professor está lá na frente e está repetindo a mesma coisa, ele vai ficar viajando. Por que que eu tô? Eu já entendi isso. Por que que essa pessoa está repetindo isso 50 vezes? Né? E o resultado é um sistema que pune essas pessoas. Elas acabam sendo mais aéreas, mais dispersivas, elas tiram nota mais baixas, elas recebem mais bronca, elas acabam sendo medicadas, elas são excluídas, não porque elas são doentes, mas porque elas não servem ao bem do sistema produtivo de conformidade, né? Então eu me pergunto, quem que é realmente doente?
A criança que não consegue ficar 6 horas sentada decorando alguma coisa ou uma sociedade que exige isso de uma criança? O adulto que se entedia com trabalho repetitivo sem sentido ou o sistema que reduz o ser humano a um mero executor desse trabalho repetitivo? Eu acho legal a gente pensar, por exemplo, um dos meus livros preferidos, A Metamorfose do Franz Kafka, né, que o Gregor Samsa, que é o personagem principal, ele vira um inseto gigante e ele começa a ser um distúrbio para a família, porque ele funcionou até então. E aí, como é se sentir deslocado nesse mal-estar de ser a pessoa que não funciona? E ninguém vai te entender como funciona, porque a partir daquele momento ele começa a funcionar como um inseto, que é diferente do que se esperava dele como um homem que ia trabalhar todos os dias. A preocupação dele é como que eu vou conseguir andar e trabalhar agora que eu virei um inseto. E a família também. E aí, esse mal-estar do livro, e aí a pessoa começa a se reduzir na sua função produtiva dentro da sociedade, né? Aí a gente pode pensar como pessoas neurodivergentes se sentem quando elas não cabem nessa redução, né? Ou, por exemplo, o Charles Chaplin nos tempos modernos, né? Quando ele, né, ilustra que o homem virou a peça da máquina, né? Mas e se a peça não encaixa? O que que a gente faz? É o problema da peça ou no sistema? E aí, deixa esse questionamento aí. Deixamos aí várias perguntas para vocês responderem nos nossos comentários. E na semana que vem a gente volta falando um pouquinho mais sobre as neurodivergências e discutindo um pouquinho sobre essas vantagens adaptativas, por que a IA provavelmente não consegue substituir um neurodivergente e algumas outras coisinhas ligadas a tudo isso. Um beijo e até semana que vem! Um beijo, tchau, tchau. Esse podcast é gravado com muito carinho pela Arandufan. Roteiro e apresentação, Thaisa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. E a voz da vinheta é da Valentina Bernardini. As músicas adicionais são do Quincas Moreira.